Bom, então, boa tarde a todos. Sou, para quem não me conhece, o professor Mário do Instituto. Acredito que tem um pessoal aqui que está vindo pela primeira vez, talvez nem conhecesse muito o Instituto ao vir para cá. Então, me apresento, mas tem uma boa parcela de pessoas que já me conheciam e tudo, e já conheciam o Instituto como um todo, né? Bom, então estou aqui, né, nessa tarde, começo de tarde aqui, em que nos encaminhamos para o fim da nossa semana, certo? Então já a minha palestra começa a ter um pouco o tom de nostalgia e despedida, certo? E bom, o meu tema, a princípio, né, que me foi dado e sugerido e o que eu aceitei, é a unidade das artes liberais, certo? E o pessoal que nos conhece sabe que a gente faz praticamente todos os anos, só falhamos um ano até hoje, desde o início do Instituto, né, congressos de artes liberais e tudo. Então, mas essa semana não foi exatamente isso, né? Foi muito mais, mas também é isso. Também teve artes liberais, né? Então, o dia de ontem eu reputo como até admirável, né? Nesse quesito das artes liberais. Ele foi dedicado, assim, mais especialmente ao Trivium, ou totalmente ao Trivium, né? A gente sabe que tem o Quadrivium também. Mas, bom, como eu disse, né, nós estamos aqui num clima de nostalgia. Eu ia fazer, então, a princípio, a gente começa a formular uma palestra e a gente geralmente começa com uma coisa bem técnica, bem, assim, bem teórica mesmo, pontos aqui, né? Tal ponto eu vou abordar e outro, e vai ser uma coisa bem técnica. E no começo a minha palestra estava aparecendo isso, né? E só que conforme eu fui aqui mais assistente da semana do que até palestrante, mas conforme eu ia assistindo às palestras, a minha própria palestra foi mudando, né? Porque sob o impacto das coisas que eu via aqui, né? Então, por quê? Olha, eu acredito que ontem, todos os dias, né? Não quero, evidentemente, rebaixar nenhum dia, todos foram fenomenais, mas o dia de ontem, para mim, foi bastante especial nesse quesito, né? Eu vi palestras, assim, incríveis, né? E eu fui pensando, bom, eu tenho que, de alguma forma, absorver isso na minha também, né? E tinha bons motivos para tanto. Então eu vi, né, de novo também não quero desmerecer a palestra de ninguém, todas foram boas e todas eu vou usar aqui, acredito, de algum modo, mas, por exemplo, a palestra do professor Clístenes, eu que vejo palestras dele há muito tempo, eu acredito que foi a de ontem sobre a retórica, foi a melhor que eu já vi até hoje, então eu fiquei muito feliz com isso. Depois, a palestra do professor Boeira também, já vi algumas dele e fiquei impressionado, certo? Muitas coisas, praticamente, eu até comentei com algumas pessoas que eu já tinha visto todos os conceitos que ele tinha falado, né? Mas a forma como ele os apresentou ontem, para mim, abriu assim, novas janelas, ou até numa outra imagem, né, organizou muito melhor o que eu já sabia, né? Então eu fiquei muito feliz porque eu mesmo aprendi muita coisa, né? E também com a palestra do Eduardo, do professor Anthony, a palestra do Marcos, né, toda em latim, já para abrir o dia de ontem. Eu sei que tem algumas pessoas que não estiveram aqui no dia de ontem, então talvez não faça tanto sentido, né, mas acreditem nas minhas palavras. Então tivemos uma palestra toda em latim, né, e a gente viu coisas fenomenais, certo? E aqui, como eu disse, né, já estamos num clima de nostalgia e aquilo que surgiu, então, na minha mente, como uma pergunta inicial para essa palestra, que é sobre a unidade das artes liberais, é o seguinte: e o dia de amanhã, certo? O que acontece amanhã? Porque se tudo que nós vimos, e eu acredito que todos estejam bastante felizes com terem estado aqui até agora,
né? Mas se tudo aquilo que a gente viu, de alguma forma, for esquecido amanhã, né? Essa é a grande pergunta com a qual eu inicio, né? Então, aquele discurso do professor Clístenes, tão eloquente, né? Eu acredito que muitas pessoas foram tocadas por aquele testemunho de que nós precisamos de ter uma vida intelectual mais do que termos, assim, precisamos dela mais do que precisamos tê-la como um adorno, como um mero adorno, certo? Ela não é um mero adorno que vem depois que a gente já conseguiu estabelecer uma sociedade com suas comodidades, etc., certo? Ela é uma condição dessa sociedade, certo? Então, essa foi uma das mensagens principais dele, né? E o que acontece se amanhã esse discurso do Clístenes cair no vazio, certo? Se amanhã a gente já esquecer e tiver uma lembrança meramente vaga daquilo que ele falou, e aí nos próximos dias aquilo vai se apagando e se apagando e se apagando, né? Então essa foi uma preocupação que me surgiu, e eu acredito que é uma preocupação de todos, né? E a gente vai ver por quê, né? Então a gente viu também, nós vimos também, né, já que conforme a correção do professor Ricardo da Costa, a gente é o 007. Então, nós vimos que aqueles discursos que o professor Eduardo trouxe ontem, né, tinham um toque muito peculiar, assim. Ambos falharam, certo? Apesar de serem discursos extremamente eloquentes, ambos falharam, né? Aquiles disse não a Odisseu, e Édipo não aceitou quando foi acusado de ser o assassino de seu pai e de ter desposado sua mãe, e, mais pior ainda, tentou racionalizar a coisa e transformá-la num complô contra ele mesmo, certo? Ambos discursos falharam, certo? Então, a gente vê que, infelizmente, os mais belos discursos, eles muitas vezes falham. E talvez, para nosso pesar, eles falhem mais do que funcionem, certo? E aí é isso que me fez trazer, né? Então, mudar a minha palestra, né? Trazer essa pergunta: por que esses discursos falham, se num primeiro momento eles são tão impactantes, certo? Por que eles falham, né? Então, eu vou propor aqui, então, uma mudança, uma certa mudança de perspectiva, né? E até agora a gente participou de um evento onde há várias pessoas juntas, né? E nós ouvimos juntos os discursos e nós depois comentamos uns com os outros que, nossa, que coisa fenomenal, né? Também pensamos no nosso íntimo, eu gostaria de poder fazer um discurso como o professor Clístenes faz. Eu gostaria de poder discorrer sobre a dialética como o professor Boeira faz, certo? E nós comentamos uns com os outros essas coisas também, certo? Então nós temos isso, né? Ele nos causa isso. Porém, nós vamos embora daqui, né? Hoje à noite, já tem malas, eu já vejo pessoas com malas aqui preparadas para ir embora, certo? E amanhã nós vamos estar sozinhos conosco mesmo, certo? E aí é que vem, certo? E aí é que vem essa questão, né? Esses discursos, eles vão calar fundo na nossa alma, e aqui calar fundo quer dizer, né, ser eloquentes, eles vão permanecer na nossa alma, ou eles vão se dissipar, certo? E aí nós precisamos dessa inversão, né? Nós precisamos fazer, e é isso que eu convido a todos a fazer aqui, essa inversão de olhar para dentro agora, né? Fazer uma viagem interior, certo? Naquela veia muito conhecida, né, do conhece-te a ti mesmo, né? Por que, então, Sócrates, né, sempre que as coisas, não sempre, mas algumas vezes, né, interessantemente, que as discussões iam muito para o campo teórico, o que é o céu, o que é a terra, não sei o que, ele falava, bom,
na verdade eu não conheço a mim mesmo, então eu não tenho grandes pretensões de ficar entendendo o que são essas coisas. Ele até conversava sobre isso, né? Mas ele dizia, não, mas no fundo não é isso, eu ainda nem conheço a mim mesmo, certo? Então, eu acredito que essa seja a tônica que nós temos que ter depois daqui, né? Existe este evento como um evento grupal, onde nós conversamos, dialogamos, ouvimos, nos congratulamos, nos apoiamos, mas depois nós voltamos para a nossa casa, para o nosso quarto, para a nossa cama, e estamos sós de novo conosco mesmo, certo? Então, aí a gente vai ver, né, se o discurso foi efetivo ou não. E bom, por que às vezes ele não é? Ou, na verdade, não é que ele não seja, certo? Acontece que, como eu disse, nós vamos embora, nós vamos dormir, e no outro dia nós acordamos e aqueles discursos, eles já sumiram um pouco, e no outro dia, e até por isso nós fazemos esses eventos aqui, né? E eu sei que tem muitas pessoas que vêm aqui com o intuito de, né, não são pessoas que querem ter uma vida intelectual a vera mesmo, né, a sério, e não tem nenhum problema com isso, né? Mas elas querem estar em contato com a cultura. E eles são muito bem-vindos e certo, né? Nós estamos aqui para isso também. Mas tem aqueles que querem ter uma vida intelectual a sério, assim, seguir a via intelectual, seguir o caminho, né? Seguir como se fosse um caminho mesmo. Todo dia nós estamos dando um passo nesse caminho, ou 2, ou 3. Às vezes nós voltamos, às vezes nos perdemos, mas estamos buscando esse caminho. Então, a esses também, e talvez em especial, que eu me endereço, né? Então, a esses em especial também, a gente vai ver por quê, um pouco, né? Também não tenho a pretensão de explicar tudo, mas um pouco por que nós nos perdemos, né? Mesmo depois de termos nos sentido muito encorajados por um discurso, por uma conversa e etc., né? Bom, e aí, se vocês vão lembrar que ontem na mesa redonda estava se discutindo como é que funciona a pedagogia e tudo mais, né? Como é que começa? Acho que foi o professor Anthony, então, que citou a música, né? O professor Clístenes sempre enfatiza a questão de que tudo começa com aprender latim e entrar para um coral, certo? Ele não tirou isso da cabeça dele, né? Isso aí já está lá em Platão, nem o professor Anthony tirou da cabeça dele, né? Isso está lá em Platão já. Não sei se ele foi diretamente daí que ele viu, mas acredito que sim. Mas também é uma ideia que circula, né? Então, saibam, a fonte é essa, né? Então, para Platão havia 2 formas de educação. Principalmente uma era a ginástica, como foi dito, e a outra a música. E aí na música entravam também. A música era praticamente as artes liberais, né, tomadas como um todo. Mas ele chamava de música porque, enfim, elas eram patrocinadas pelas musas, né? Em todo caso, apesar de ter um certo sentido alegórico na palavra música aqui, também tinha um sentido literal, certo? Então, nas leis, o Platão vai dizer que é para começar as crianças aprendendo a dançar e a cantar, né? E ele vai dizer que aquele homem que não consegue se colocar num coral e se manter ali cantando do modo correto, ele não está pronto para a educação, certo? Ele era rígido a esse ponto. Então, começa, sim, pela música, no sentido literal da palavra, e pela ginástica, e a gente se pergunta por quê, né? E esse porquê tem a ver com essa questão que eu levantei desde o começo, né? Por que nós muitas vezes não temos constância nos estudos? Por que então, né? E Platão diz, não, para nós a educação, se não for começada, né, na infância, bem na infância, né? E que tipo de educação? Se nós não ensinarmos as crianças a terem prazer nas coisas corretas, né? Amarem as coisas corretas e
odiarem as coisas corretas, né? Odiarem corretamente, né? Odiar aquilo que é mal, evidentemente, né? Não tem como, certo? Por quê? Porque o homem, né? O homem, ele tem uma alma muito grande, certo? Eu acredito que todo mundo pode ver isso. Nós, aqui, nesse evento, a ideia era, inclusive, ampliar essa alma, né? Era fazer ela se expandir. E o homem é capaz de se expandir e se deixar expandir pela arte, pelos discursos, né, da poesia, etc., e pela filosofia. Só que tem um outro lado, né? Nós não somos só essa alma, nós somos uma alma muito grande num corpo muito pequeno, certo? Um corpo muito pequeno, colocado num lugar específico, com características, qualidades, atributos específicos, certo? E esse corpo, né, ele se cansa, né? Ele tem um limite. Ele impõe um limite a essa alma que se expande num dia, né? Então, como ontem. Acredito que a alma de muitas pessoas se expandiu ontem e se alegrou com o que ouviu. Mas tem um limite, né? E no fim do dia nós temos que ir dormir e o corpo tem que descansar, né? E ele tem que, de alguma forma, esquecer um pouco daquela ampliação que ele teve, certo? E como se fosse uma medida de proteção, certo? Enfim, e tem outra coisa, né? O corpo não só se cansa e precisa de comida, e nós precisamos atentar a esse aspecto também, né? Que não é tão elevado assim quanto as ideias, a beleza e tal. Não, precisamos de comida, bebida, certo? Mas ele também tem desejos, certo? Então, esses desejos, eles concorrem dentro de nós com esse aspecto, com esse outro lado da alma, ou esse outro estágio, ou essa outra região, né? É tudo muito indistinto dentro de nós, certo? Se nós olharmos para dentro. Então, há uma concorrência ali, certo? E os desejos querem ter a primazia. Então, tem um lado de nós que quer buscar só coisas imediatamente deleitáveis, um bom vinho, uma boa comida, né? E outras coisas que nós sabemos, certo? Então, existe essa concorrência para começar, né? E parece que esse outro lado, mais imediatista, ele é mais forte, inclusive, certo? A gente sente que ele é mais forte, que muitas vezes ele leva melhor, apesar de que esse lado que busca as coisas elevadas, que normalmente nós chamamos de eu, nem todas as pessoas chamam esse lado de eu, mas, né? Acredito que todos que estão aqui façam isso. Esse lado que nós chamamos de eu, ele acaba perdendo, certo? De alguma forma. E nós nos perdemos também, né? E isso também, né? Quanto mais cresce esse lado dos desejos imediatos, parece que diminui o outro lado, né? Então, também existe essa concorrência. E todo dia, né? De alguma forma, todo dia nós temos que voltar ao combate, né? Parece que pode ser que no dia anterior nós não tenhamos tido, ou tenhamos tido muito poucos baixos desejos, e tenhamos nos apegado muito pouco às coisas materiais deste mundo, que em alguns momentos são tidos como coisas ruins, embora não sejam em si mesmos. Mas aí nós fomos dormir, de novo, acordamos, e parece que a luta começou de novo do zero, ou quase do zero, né? Se nós não ganhamos nem um pouco de força ontem, eu até acredito que nós ganhamos, né? Então nós vamos dizer assim, treinamos um pouco mais esse lado superior da razão, da vontade. Então, acredito que nós ganhamos um pouco de músculo nesse lado, assim, um pouco mais de força, né? Mas nós temos que continuar, certo? E aí, de novo, eu trago a questão, né? E amanhã? Amanhã não vai mais ter aqui a Semana de Artes, né? Infelizmente, não é possível continuar indefinidamente, né? O Joel sabe melhor do que qualquer um disso, né? Então, nós mesmos vamos precisar fazer esse trabalho sozinho, né? E aí que vem os problemas, né? Então, nós voltamos a Platão, né? Então, ele dizia, nós temos que amar as coisas certas. Nós temos que fazer muito, de preferência, isso desde pequenos. Não sei, não conheço
a vida pregressa da maioria das pessoas aqui, mas adivinho que muitos não tiveram isso, né? E o que é isso, na verdade, né? Não, é ouvir as melodias certas, é dançar do modo certo, isso no sentido literal, era isso que ele falava, certo? Não se resume a isso, mas é muito importante, certo? E por quê, né? Por quê? De certa forma, nós precisamos, uma forma, ao que me parece, de a gente fortificar esse lado, né, que se opõe aos desejos mais baixos, é pela beleza, né? Foi o que nós falamos muito aqui, né? Nós temos que ver coisas belas, escutar coisas belas, certo? Estarmos em contato com a poesia todo dia. E aqui eu falo da beleza mesmo, né? Vamos deixar a verdade, né? O outro campo da verdade para depois, se der tempo. Então nós temos que fortalecer esse lado da beleza, porque é o lado mais próximo dos sentidos, né? Então é como que dar um alimento bom, de melhor qualidade, para os nossos desejos carnais, certo? É alimentar eles com uma comida mais nutritiva, certo? Nós temos que fazer isso. E beleza, mas isso não basta, né? Segundo Platão, nós tínhamos que aprender a cantar, certo? E dançar. Por quê? E isso é importante. É muito importante que eu faça um pequeno apelo aqui a quem nunca, né? Especialmente aqueles que querem seguir na via intelectual e que nunca tiveram nada disso, que só assistem aos espetáculos, mas não sabem entrar num coral e cantar, não sabem pegar um violão e dedilhar, e etc., né? Eu faço um apelo que aprendam, porque não basta só nós vermos a beleza, nós temos que ter um pouco dessa beleza dentro de nós, né? Porque são muitos os pecados, vamos dizer assim, né? E um deles é a inveja, certo? Então, se a gente só ver nos outros beleza, e a gente não conseguir reproduzir isso, tem um ladinho ali da alma que sempre vai ficar invejando, né? Que olha um discurso do Clístenes tão bem executado e aquele nosso lado racional se alegra e aplaude, mas tem um outro ladinho ali que fica, talvez não seja tão bom assim, não. Tu poderia fazer melhor, né? Se tu tentasse, mas claro que eu não vou nem tentar, não vale a pena, né? Tem um lado sempre assim, certo? Então é muito importante, eu acredito, nós aprendermos, né? Termos um pouco da beleza em nós sabermos fazer um verso, nós sabermos dedilhar um pouquinho, cantar um pouquinho, né? De preferência num coral, porque isso também cria uma certa... isso une esse aspecto da beleza com o aspecto da ordem, com o aspecto da disciplina mesmo, certo? Então, por isso a ideia do coral, né? Então, é isso, né? Essa é a primeira dica que eu dou a vocês nesse sentido, né, do dia de amanhã, que é essa pergunta que tem permeado aqui a palestra, certo? Porque é isso, né? O lado da concupiscência, para usar um termo mais moral, que a gente escuta e lê assim no catecismo, né, nos santos e etc., né, a concupiscência ela está ali, ela não pode ser erradicada. Então, o que a gente pode fazer é dar um alimento melhor para ela e treiná-la, né, domar o monstro, vamos dizer assim, domar a fera, certo? Com um alimento superior, certo? É isso que a gente pode fazer neste mundo. E então é isso que eu acho que a gente tem que fazer, né? E por isso eu digo também, aquelas pessoas que vêm aqui para, vamos dizer, apenas estar em contato com a beleza, com coisas belas, também, por isso é muito bom que estejam aqui, mesmo que não vão seguir uma vida intelectual, e nem todo mundo tem que seguir, é óbvio, né? Mas é muito bom estar em contato com isso para ir treinando, porque esse monstrinho aí, chamado concupiscência, ele nos prejudica, independente da vida que a gente leva, né? Se for uma vida mais comercial, se for uma vida mais para o lado do heroísmo, a vida guerreira, né? Tem aquela divisão das vidas, né? Comerciante, guerreiro, intelectual.
né, que já tinha na Idade Média, era mais clara essa distinção, né? Independente de qual dessas três nós sigamos, né, é bom nós domarmos, e isso é uma das grandes funções do ser humano sobre a Terra, é domar esse lado da concupiscência, certo? Então essa é a primeira coisa, né? E talvez a mais importante, tá? Eu não quero que vocês entendam assim com uma coisa, não, ele deu uma pequena dica sobre isso. Não, isso é uma batalha de uma vida toda, certo? E para o homem que busca a vida intelectual, talvez seja até mais pungente, certo? Porque não existe uma oposição maior, talvez, dentro da alma do que entre a concupiscência e as ideias, né? A concupiscência tem muita vantagem, porque as coisas, né, que nos agradam, elas estão imediatamente acessíveis aos nossos sentidos, e as ideias não, elas estão lá, né? É uma coisa invisível na nossa cabeça que nós entendemos muito pouco, né? E uma das funções do intelectual, inclusive, é entender isso, né? Como é que essas ideias funcionam, como é que o homem é capaz de entender um conceito, como é que o homem é capaz de um conceito, né? Isso tudo, de certa forma, é um mistério, certo? E bom, então, recapitulando brevemente de novo, né? O que vai nos ajudar muito no dia de amanhã é nós lembrarmos dessa coisa da música e da dança, né, e da beleza como um todo, né? Nós termos e cultivarmos isso numa outra imagem, né? Vamos dizer que aqui tem a alma intelectual e aqui tem a alma assim concupiscente, né? Nós precisamos criar um espaço aqui no meio onde a gente possa respirar, certo? E esse espaço aqui, ele só pode existir preenchido com beleza, certo? Cultivando isso, na medida do possível para todos nós, né? Então, isso é a primeira coisa. Então, com essa base, né, tendo isso em vista, e outra coisa muito importante, né, desculpa, voltando rapidinho, estando aqui e vendo, né, essas pessoas que fazem isso, né, a gente olha o professor Clístenes, professor Eduardo, professor Marcos, e a gente vê neles e a gente quer imitá-los, certo? E tentar fazê-lo, né? A gente tem que ver nos outros, a gente tem que estar em constante contato com pessoas que fazem essas coisas e que até dedicam a vida a isso, fazendo alguns sacrifícios, certo? Para a gente ver na carne a possibilidade dessas coisas, né? Porque senão a gente não acredita, né? Senão a gente vai perdendo aos poucos o contato, né? O tato com essas coisas, e a gente vai cada vez mais voltando a um pensamento do tipo, não, isso nem existe, né? Ou ele deve ter algum vício, já começa, né? Não, mas então deve ter algum vício, isso aí deve fazer mal, isso aí não é uma vida de pessoas aluadas, né? Que vivem no mundo da lua. Não, nós temos que ver pessoas que fazem isso bem e que não sejam meramente aluadas, né? Não sejam pessoas que vivem no mundo da lua meramente, né? Então, com essa base, né, que eu talvez tenha conseguido passar para vocês, que é a base da vida intelectual. Sei que o professor Anthony também falou da vida piedosa e com certeza também faz parte, né? Mas isso é um acréscimo que veio a nós pelo cristianismo, certo? Platão e Aristóteles não tinham nada disso, então eles acharam algumas soluções que independem até mesmo desse aspecto religioso, né? Então também é bom nós termos esses dois olhares, né? Um olhar para o cristianismo, todo mundo tem o dever, né? Todo cristão, mas todo homem, de certa forma, tem esse dever para com Deus, né? E como nós acreditamos que o cristianismo é a religião verdadeira, nós temos que fazer o esforço que ele nos pede também. Mas é bom que nós tenhamos esse outro olhar um pouco mais pagão, né? Desculpa o termo, se alguém vai ficar um pouco escandalizado, um pouquinho mais pagão, que olha o homem independente da questão do cristianismo, catolicismo e tal, e olha como ele é,
assim, sem essas coisas. E aí a gente até vê um pouco melhor a feiura da coisa, né? Do homem sem isso. Mas é bom para a gente conhecer melhor quem nós somos, né? Sim? Sim, sim. Vamos chegar lá. Exatamente. Sim. Não, vamos tentar. Não, certo. O homem, assim, volta e meia, ele está nessas encruzilhadas. Não sei se nós estamos numa daquelas que é a mais importante. A gente sempre tende a pensar também, porque a gente está a gente tá na maior corrupção jamais vista e também na maior. Talvez pode não ser, mas eu acho que nós não somos nem capazes de julgar se é a maior. Eu sei que não foi isso que tu disseste, não é esse o ponto. Né? Mas realmente, claro, nós estamos numa encruzilhada, de certa forma, e nós temos que fazer o melhor possível, né? Certamente. Mas, só para continuar aqui, então, né, com essa base, né, afetiva assentada, tem muito mais coisa, tá, pessoal? Infelizmente, a gente tem que condensar, né? Mas, então, se a gente tem uma base afetiva que olha para a beleza ao invés de só olhar para as coisas mais imediatas e materiais, porque as imediatas e materiais fazem parte, tá? Não, por favor, não entendam o contrário disso. É só que elas têm que ser moderadas, regradas, né? Isso que a igreja sempre fala. E elas são regradas pela beleza, em especial, não só por ela, claro, não, as virtudes, beleza? Né? Mas as virtudes são difíceis até, sem essa beleza, né? Porque os sentidos, eles querem coisas deleitáveis, né? Então, ou ele vai buscar uma coisa muito baixa, ou ele vai buscar uma coisa melhor, que é a beleza que está nos quadros, nas poesias, até nas ideias, num discurso, certo? Então, a gente tem que fazer isso, né? Então, com essa base assentada, vamos dizer que nós estamos trabalhando nela também. É um trabalho de várias camadas, tá? Esse trabalho da vida intelectual e da vida geral de todo mundo, né? Quem vive só para os sentidos, ele vai se assemelhando a uma besta, a um animal bestial. E quem fica também só no mundo das ideias vai achar que é uma espécie de Deus, ou uma espécie de Deus que compreende tudo e do compreender tudo que ele imagina que faz, ele vai passar por a ter ideias, né? A ter ideias sobre como regular a sociedade e etc, né? Então, há vícios em todos os âmbitos. Tá? Não pensem que simplesmente por entrar na vida intelectual a gente vai fugir do baixo mundo e vai para o mundo angélico, né? Não é isso que acontece. Né? Por que não é isso que acontece? Né? A gente vai ver agora e vamos tentar ver um pouco do que o Joel me pediu aqui da unidade das artes, senão ele vai ficar um pouco decepcionado. Vamos tentar, então. Né? Então, como é que funciona essa coisa? Como é que funciona o homem? A gente veio falando já um pouco disso, né? Então, e isso tendo aqui em especial o olhar para uma vida intelectual. Mas, de novo, vale para todas as pessoas, né? Mas a gente só vai ter um pouquinho mais o olhar para a vida intelectual, tá? Então, como é que a gente faz, né? A gente vive, né, no mundo, grande novidade, e nós acessamos esse mundo como, né? Pelos sentidos, certo? Imediatamente pelos sentidos. Nós vemos, tocamos, ouvimos, especial isso, saboreamos e sentimos odores, certo? Por outro lado, como eu falei, tem essa coisa das ideias, né? Que a lógica trata, que vocês gostaram muito, eu pude perceber ontem quando o Boeira falava, né? Não, as espécies, a substância, as qualidades, o discurso verossímil, o discurso provável, tudo isso é muito legal quando a gente escuta aquilo, como que ordena os nossos pensamentos, a gente começa a ver as coisas melhor com isso, né? Então tem esses dois âmbitos, né? E, como eu disse, né? Há vício para os dois lados, certo?
Se a gente vê só nos sentidos, a gente está errado. Desculpa. Se a gente viver só nos pensamentos, está errado. Por que está errado? Porque nós não somos nem um nem outro. Certo? Nós não somos nem animais que vivem, que se guiam principalmente pelos sentidos, ainda que não unicamente, porque eles têm memória também, né? E nós não somos nem anjos que se guiam só pelas ideias e que contemplam as formas perfeitas e entendem tudo e sabem como devem agir em todos os casos, né? Pelo menos é assim que a gente infere, mais ou menos, que os anjos sejam, né? Não estou aqui dando a entender que eu entenda a psicologia de um anjo, né? Mas, enfim. Então, nós não somos nenhum nem outro, nem um ser pensante, nem um ser que tem sentidos. Nós somos uma terceira coisa estranha que vive num limiar entre essas duas coisas, certo? É isso que nós vemos, né? Então, estão aqui escutando esse discurso, talvez estejam gostando, talvez não estejam entendendo nada, etc. Mas vamos dizer que idealmente vocês estejam entendendo e vocês estão gostando, certo? Mas, ainda assim, vocês estão aqui, neste salão, sentados numa cadeira, vivendo, né? Tendo todo, né, ao mesmo tempo, tendo todos os sentidos alertas e funcionando, ao mesmo tempo. Né? Então, vocês estão pensando, ao mesmo tempo vocês estão vendo as coisas, né? Isso pode gerar uma grande confusão, inclusive, né? E vocês também, obviamente, a concupiscência está funcionando, né? Talvez estejam sentindo um odor e querendo comer, ou estejam nauseados porque comeram demais no meio-dia, né? Várias possibilidades, né? Mas o que a gente vê é isso, né? Nós não somos nem essas coisas que sentem, né, que têm sentido, nem as coisas que pensam. Nós somos uma coisa estranha, para a qual eu não sei se existe um nome, que está nesse limiar entre esses dois mundos, né? O mundo inteligível das ideias e o mundo material, corpóreo, acessado pelos sentidos, certo? E por isso, né, talvez exista um termo, né? É um termo que é uma analogia, que é uma metáfora, mas que eu acho que explica bem, né, esse estado do homem, que é o termo pontífice, certo? Nós talvez tenhamos ouvido esse termo, né, o sumo pontífice. Nossa, é o Papa, né? Então todos somos Papa? Não é isso, né? Obviamente. Mas o Papa, ele apenas é o sumo pontífice, né? Talvez nós sejamos pontífices, ou pequenos pontífices, né? Pequeníssimos pontífices. Mas essa é a ideia, para mim, que dá conta de explicar, certo? Né? O que é um pontífice? É alguém que constrói pontes, certo? Então, é um termo que vem lá da Roma Antiga, que era aplicado até os Césares, certo? Então, porque, eles construíam pontes materiais? Sim, provavelmente eles mandavam construir, né? Mas também tinha esse gosto alegórico, melhor dizendo, analógico, metafórico, certo? Da pessoa que, então, ela, vamos dizer, tem um abismo, certo? De um lado tem terra, do outro tem terra, e um abismo no meio, né? E o que é o homem, então? É esse cara que está aqui no meio e que tem que construir todo dia essa ponte, todo dia, né? Vamos enfatizar isso. Todo dia uma ponte do mundo dos sentidos para o mundo das ideias. Para ficar no mundo das ideias e eternamente e viver na bem-aventurança dos anjos? Não, é para ir e voltar, certo? Então, tu constrói uma ponte para ir e voltar, né? Não quer dizer que tu vá para o outro lado e necessariamente tem que ficar lá. Não é essa a nossa experiência, inclusive, como eu disse, né? E isso ata, então, eu espero, né, essa ideia que eu vim passando, né, do dia de amanhã, certo? Amanhã, de novo, vocês vão estar indo para casa, vão fazer um almoço em família, vão sair de tarde, não sei, né? Mas, de novo, isso que vocês escutaram aqui
ainda vai estar um pouco fresco na memória. Talvez vocês parem para pensar assim, o que foi que o Clístenes falou mesmo naquela palestra sobre retórica? Talvez vocês nem se lembrem, né? Infelizmente, né? A memória humana, ela se perde muito fácil, né? Não se preocupem, nós vamos disponibilizar as palestras, depois vocês podem rever e estudar, né? De preferência é muito bom, tá? Mas, se nós perdemos completamente essa ideia de sermos pontífices, né, de que nós nem vivemos no mundo dos sentidos, nem no mundo das ideias, aos poucos, nós vamos pender para um lado. Normalmente se pende para o lado do mundo dos sentidos, né? E a pessoa fica vivendo a vida do dia a dia, com seus vários problemas, são inúmeros, cada vez surgem mais, né? Quanto mais a gente foca ali, talvez mais pareça que surjam mais problemas, certo? Então, normalmente pende para esse lado, né? Mas a minha mensagem específica é essa. Não, nós temos que pelo menos nos lembrar todo dia. Não, eu não sou nem esse cara que está sempre aqui pensando, nem esse cara que está sempre aqui vivendo a sua vida familiar, empregatícia e etc. Né? Eu sou o cara que está aqui no meio. Eu tenho que todo dia, né? Se eu quiser manter esse espírito que eu recebi aqui no Congresso, na Semana de Artes Clássicas, onde eu não só vi palestras, mas vi obras de arte de pessoas que estão vivas, né? Não só arte de artistas já passados, mas pessoas vivas com as quais eu posso conversar, etc. Né? Se eu quiser manter vivo esse espírito, eu tenho que ter essa noção. Certo? Todo dia esse combate né? Eu acordo de manhã, eu estou imediatamente no mundo dos sentidos. E aí eu vou me lembrando. E aí eu tenho que me lembrar, não, hoje de novo é a luta para fazer uma ponte entre o mundo dos sentidos e o mundo das ideias e transitar, né? E pontes cada vez melhores, certo? Às vezes a gente nem consegue criar ponte, a gente passa um dia inteiro desesperado por causa de algum problema e, né, nem consegui me voltar para as coisas superiores, para as coisas elevadas que eu gosto de cultivar ou quero gostar de cultivar. Beleza, isso também acontece, né? Mas a gente tem que, se é para ter uma sementinha muito pequena, é isso, né? De lembrar que nós temos que todo dia buscar pelo menos, tentar pelo menos estabelecer essa ponte, né? Essa ponte que, principalmente, como eu falei, é uma ponte que se constrói pela beleza, certo? E ela deve ser construída belamente, por isso, para manter a metáfora ainda viva, certo? E bem, né? É isso. E as artes liberais, né? Cadê as artes liberais aí? Nem teve. Olha, as artes liberais, elas principalmente como é que tá de tempo aí? 15 minutos? Tá. Elas principalmente dizem respeito a esse mundo das ideias. Não é unicamente, obviamente não é unicamente, mas principalmente é ali que a gente cultiva, né? Por isso que antes tem que ter essa preparação da música, segundo Platão, certo? E até segundo Aristóteles, né? Mas elas principalmente dizem respeito ao mundo das ideias, certo? E é aquilo, né? São duas vias ali, né? Trivium e quadrivium, né? Segundo um autor medieval, Teodorico de Chartres é o nome. Eu vi numa situação no Rui Afonso da Costa Nunes, então eu não tenho muitas referências a mais que essa. E por ser um autor medieval, em geral, não há muitas referências, né? Então, ele diz assim, bom, o trivium, ele serve para treinar a interpretatio, né? E o quadrivium serve para nós treinarmos o intelectum. E esses são as duas ferramentas da filosofia, certo? Então, de novo, essa ideia perdida de que o trivium preparava para a filosofia, certo? E para a teologia depois. Até porque no mundo medieval, a filosofia era um pré-requisito para a teologia. Até hoje é assim nos seminários, certo?
Claro que talvez o conceito de filosofia tenha mudado um pouco de lá para cá. Mas ainda é assim. Então, isso significa o quê? Que nós temos um outro andar ainda, certo? Nós temos essa base da música, depois nós temos um andar intermediário das artes liberais, que desenvolvem, então, essas ferramentas da filosofia, e temos o terceiro andar da educação superior, né? Então, essa ideia de unidade, né, o que ela pode querer dizer? Vamos olhar por esse prisma agora. Com certeza não é a unidade matemática, que é uma unidade abstrata, né? A unidade matemática, segundo Aristóteles, a gente chega abstraindo tudo que é possível das coisas materiais. Então, primeiro a gente abstrai a matéria, né? Então tem essa cadeira ou essa mesa aqui. A gente faz uma primeira abstração em que a gente tira o conceito de mesa, que vale para todas as mesas, né? E depois nós fazemos mais uma abstração, segundo Aristóteles, e chegamos a um número, que é só a pura ideia de uma mesa. A gente tirou a ideia de e a partir da ideia de a gente vai formar toda a matemática, certo? Então, não é essa unidade. Não é essa unidade das artes, certo? Mas tem uma outra unidade, que é quando a gente diz que Deus é um, né? Ouvi, Israel, o Senhor teu Deus é um, né? E, bom, por óbvio, não é essa unidade também, essa unidade de origem, certo? Nós chegamos a ela pelo conceito de origem, né? Se nós voltarmos nas causas das coisas, a gente vê que a gente não pode voltar ao infinito, senão nada faria sentido, tudo seria absurdo, né? Então nós temos que postular que existe um primeiro, né? Uma origem de todas as coisas. E esse também é o é o grande é a grande unidade, o verdadeiro a verdadeira unidade. Não é isso, evidentemente, né? Então, mas existe uma outra possibilidade de existir a unidade, que é a unidade pela causa final. Como assim? Já meio abstrato isso aí. É assim, se eu quero chegar até a igreja, eu vou me mover daqui, eu vou levantar e fazer um trajeto até lá, né? Esse trajeto vai ter várias partes, certo? Vou fazer todo um trajeto até lá e vou me pôr na frente do altar. Ele é composto de várias partes, mas ele tem uma unidade também. Qual que é a unidade? É o fim. O fim é eu chegar até lá, certo? Então, apesar de ele ser composto de várias partes, eu posso encontrar diversas pessoas pelo caminho, conversar e etc. Ainda assim, no fim, eu vou chegar lá e vou ter cumprido, certo? Vou ter cumprido a unidade desse movimento. Então, esse tipo de unidade é possível, talvez, para o trivium e o quadrivium e as artes liberais, né? E qual que é a finalidade? Qual que poderia ser uma finalidade dele, então? A única finalidade possível, né, que eu vejo é trazer, então, essa coerência interna à nossa mente, certo? Porque onde é que essas ferramentas que o Teodorico de Chartres falou vão se atualizar? Onde é que elas vão se depositar e vão poder ser usadas? É na mente, certo? E o que é a gramática? É um conjunto de regras, um conjunto de preceitos, um conjunto de dicas. É uma pluralidade de coisas, certo? Mas elas todas têm um sentido, que é aprender a escrever com correção e ler e falar com correção, principalmente escrever, certo? Então, um conjunto de coisas que tem essa meta. Depois nós temos a retórica, é aprender a ser persuasivo e a deleitar e a mover uma determinada audiência, um determinado público. Depois nós temos a dialética, qual é a finalidade? É encontrar a verdade em meio às várias opiniões, ou seja, sopesar, testar todas as opiniões que estão em vigência,
né, sobre determinado assunto, não excluir nenhum deles, não tentar confirmar nenhum deles perante uma plateia, mas simplesmente com eles, né, descobrir qual que é o mais provável. Em geral é o que a gente consegue chegar, como vocês lembram da palestra do professor Boeira ontem, né? Na maioria dos assuntos, a gente consegue chegar a uma opinião provável, e está muito bom para nós, certo? Então, tudo isso é o domínio da interpretatio, como disse o Teodorico de Chartres, certo? Tudo isso nos faz dominar a linguagem, certo? E aí nós temos uma unidade, certo? Dominar a linguagem. Por que nós sentimos, né, tantas dificuldades hoje em dia na leitura? Porque, na melhor das hipóteses, aqui no Brasil, a gente aprende gramática. E essa é uma melhor das hipóteses muito grande, assim, porque quase não acontece, né? Nós temos que estudar por fora, nós temos que pegar uma gramática por conta, ler muita literatura, porque é assim que se faz. É assim que se estuda gramática. Então, a gente acaba, né, aos trancos e barrancos, na tentativa e erro, aprendendo se a gente tiver esse ímpeto de buscar, né, isso. Mas só isso não basta, né? Se nós não soubermos retórica, se nós não soubermos pegar os argumentos de verossimilhança, como falou o professor Boeira, que acaba de chegar, né? Se nós não soubermos lidar com esses argumentos, nós vamos nos perder no emaranhado deles. Se nós não soubermos, inclusive, identificar quais são os argumentos de verossimilhança e quais são os prováveis, certo? Como é que nós vamos dominar a linguagem? Então, é isso que está faltando, evidentemente, né? Mas, com essas três coisas, os medievais e os antigos se davam por satisfeito, né? Então, aí existia um domínio da interpretação de textos e também da composição deles, certo? E depois nós temos o quadrívio, certo? Que, como disse o Teodorico de Chartres, ele visa treinar o intelecto, né? Que é aquilo que foi dito também, que é a capacidade de, principalmente, identificar os princípios indemonstráveis, de que o professor Boeira falou, o professor Clístenes falou hoje de manhã também, certo? Os princípios indemonstráveis, como 1 mais 1 igual a 2, né? Não que seja indemonstrável esse, né? Alguma coisa dá para a gente falar sobre isso, mas em última análise nós os captamos quase intuitivamente. O todo é maior que a parte é menor que o todo, certo? Uma coisa não pode ser ela mesma e outra coisa ao mesmo tempo, nas mesmas condições. Tudo isso é o que treina o quadrívio, certo? Por isso que as matemáticas, por isso que não era um aprendizado para a gente saber matemática, era um aprendizado para nós treinarmos o intelecto a identificar essas coisas, certo? Então, aí nós temos, né, a nossa unidade. Não vi direito. Bom, então, primeiro, nós temos que ser capazes de captar os princípios teoréticos, como chamava o Hugo de São Vítor, né, aqueles princípios quase indemonstráveis, e nós temos que saber vê-los, né, vê-los de verdade, como quem vê a cadeira, certo? Não adianta nós termos a formulação verbal deles, porque isso aí ainda é lógica, né? A formulação verbal desses princípios indemonstráveis é lógica, né? Não é isso que a gente quer. Nós queremos o intelecto, né? Como os medievais chamavam. Hoje em dia, intelecto quer dizer a faculdade, né? Mas antigamente também queria dizer o ato de captar esses princípios, né? Inclusive, a forma das coisas, a simples apreensão, que fala Aristóteles, também o intelecto faz, né? Ele faz a abstração e vê a forma das coisas, né? Então, nós queremos treinar isso ao ponto de que nós vejamos isso acontecer na nossa frente, como quem vê a cadeira ali, e nós queremos treinar o adestramento lógico, né? O adestramento com as palavras, e esse que é aquilo que é necessário para nós lidarmos com aquela região do ser que não admite tanta certeza, né? Que não admite a certeza, aliás, a apodídica, né? Que é o reino das opiniões e o reino me escapou agora,
né, das opiniões prováveis, das opiniões verossímeis, vamos chamar assim por enquanto, né, que é o grande campo em que o homem vive, certo? E aí nós temos que argumentar, nós temos que discutir e dialogar entre si para chegarmos, entre nós mesmos, para chegarmos à melhor opção, né? A melhor opção no momento, dadas as circunstâncias e tudo isso, né? Então aí nós temos, né, essa unidade é isso, né? É nós tomarmos posse do nosso intelecto para então, e só então, irmos à filosofia, né? Se a gente for olhar no Brasil hoje, eu acho que é bem nítido que isso não acontece. Então, muitos vão à filosofia sem isso. E acontece o que acontece, que na verdade não acontece, né? Não acontece muita coisa. Né? Tem bastante zum, mas aquilo não, né? Não sei, nós não vemos serventia para aquilo. É mais até do que ser nocivo, não é pior que ser nocivo, mas é algo que é quase indiferente, né? É um zum que circula, né? Porque nós não dominamos essas duas ferramentas, que é o trivium. Mas, de novo, né, eu relembro, antes de dominar isso, nós temos que ter domínio sobre aquelas paixões mais baixas que vivem de, né, sugar a nossa energia e canalizar para coisas, né, que não são tão elevadas. Como fazemos isso? Repito e repito, por meio da beleza, tendo contato com a beleza, né? E esse é o pré-requisito, certo? E, bom, né, só para finalizar, então, como é que nós estudamos essas coisas? Nós temos que meditar, certo? A solução para tudo isso é também uma prática que sempre foi desenvolvida, né, até o medievo, pelo menos, começo da modernidade, foi jogada fora, que é a meditação, né? O que é a meditação? É nós olharmos para dentro, né? Aqui, é muito bom o que nós estamos fazendo aqui, né? Mas aqui nós estamos olhando para fora, certo? Nós estamos virando o espelho da nossa alma para fora. Nós estamos vendo o Clístenes, o Marcos, o professor Eduardo, o professor Boeira e todo mundo mais que esteve aqui. E nós estamos vendo esses exemplos. Mas vai chegar uma hora que a gente vai ter que voltar para dentro desse espelho, né? Essa parte é a parte dolorosa, né? Porque a gente não vê só aquelas ideias bonitinhas, né? A gente não vê só a beleza, a gente vê toda aquela lama, aquele esgoto no fundo. E aí dói, né? E aí dói. Mas a gente tem que se acostumar a fazer isso, por bem ou por mal, né? Então a meditação é isso, é o voltar, depois de voltar para fora a luz, né, a luz exterior, depois nos fixarmos numa luz exterior que vê e busca os exemplos, busca aquelas coisas belas em que a gente pode se espelhar, nós voltamos para dentro, né, e meditamos, rememoramos o que vimos e vemos também o que nós precisamos fazer para nos configurarmos melhor àquilo, certo? Então, existe essa meditação moral, né? O que nós precisamos fazer para melhorar, não só no sentido intelectual, como no sentido estritamente moral, agir bem, fazer o bem sempre que possível, sempre que a oportunidade se apresenta, né? Mas também meditar nas ideias, porque senão elas vão cair no vazio, elas vão ser um vento que soprou na nossa mente e passou, né? Então, essa minha última recomendação é a meditação como prática, como segunda prática, né? Segunda dica ou instrução que eu posso dar, né? Primeiro, contato perpétuo com a beleza, certo? Maior contato possível, e o maior contato possível é aprender a reproduzir a beleza por nossa própria conta, senão a gente vai ficar vendo os outros e vai vir a invejinha, né? Então nós temos que também sermos capazes de ser uma caixa de ressonância da beleza. E depois a meditação, né, para absorvermos aquilo, né, os exemplos morais, intelectuais, né, que são as ideias que a gente escuta e a gente precisa reverberar dentro
para que não se percam, né? Se a gente parar de fazer isso, elas vão se perder. E aí, o dia de amanhã não vai ser tão feliz quanto pode ser, certo? Então, essa é minha mensagem a todos. Muito obrigado a todos que estiverem aqui.